Há dias que eu tento trazer uma palavra sobre as notícias, sobre a política dos acontecimentos daqui dos Estados Unidos neste canal, mas por falta de tempo e pelo Brasil se sobressair nas notícias de tal maneira que eu ainda não consegui tempo para falar mais daqui dos Estados Unidos. E eu não poderia deixar de falar do que vem acontecendo no Brasil, deste acontecimento sombrio, no mínimo. No pleito eleitoral de 2022 para a presidência da República, veículos de comunicações e pessoas foram censuradas, amordaçadas, proibidas e punidas de falar sobre a associação do PT com o crime. Aí várias provas contundentes, várias ligações do PT com atitudes criminosas. Isso durante o pleito eleitoral. Para vocês terem uma ideia, o STF militou de tal maneira para defender o Lula que chegou a ameaçar, censurar, amordaçar e até mesmo caçar a concessão da Jovem Pan devido a várias falas, a ponto que a Jovem Pan teve que vir ler uma nota pedindo desculpas com medo de ser caçada, censurada pelo STF, que trabalhava em prol do ladrão que está na presidência da República, o Lula. A Suprema Corte não aceitava das falas que vinham à tona que Lula e o PT sempre tiveram comunhão com o crime. A Suprema Corte não permitiu que isto viesse à tona no período das eleições. E agora, a dama do crime no Brasil, a esposa de um dos chefes de uma das duas maiores facções criminosas do Brasil, a CV, frequentou o Ministério da Justiça, o Ministério do Flávio Dino, durante 2 vezes no ano de 2023. Teve reuniões, foi recebida e visitou alguns deputados da esquerda. Esta mulher, ela também foi condenada por tais atitudes ilícitas. Como que uma criminosa e esposa de um dos líderes de uma das duas maiores facções do crime no Brasil tem a liberdade de frequentar o Ministério da Justiça, que supostamente seria o ministério inimigo da vida que ela leva, sendo que meses antes o próprio ministro da Justiça adentrou em uma favela do Rio de Janeiro sem segurança, sem pedir licença, com total liberdade, como se ali ele estivesse em família. Aliás, estava sim em família. Num país sério, ele cairia imediatamente. E o presidente dele, o chefe dele, iria para o impeachment. Como que o Brasil converteu-se em uma república de bananas, onde o próprio judiciário é conivente com todo o esquema de safadeza, cabe ao povo brasileiro ficar apenas na indignação. O Brasil foi jogado em uma desgraça interna e externa de tamanha magnitude que eu particularmente nunca presenciei na minha vida, e olha que eu já estou fora do Brasil há muitos anos. Eu disse sobre questões internas. Externamente, o assessor do Lula, Celso Amorim, o anão diplomático do Lula, em sua fala irresponsável, voltou a criticar Israel, trazendo uma má situação
perante os olhos internacionais. A própria esquerda internacional, o Biden daqui dos Estados Unidos, o presidente da França, o presidente do Canadá, que são esquerdistas, até a esquerda internacional passou a ver o Lula com péssimos olhos. O Lula jogou o Brasil numa fogueira diplomática sem precedentes na história do Brasil. E que, pós esta guerra, terá algum efeito negativo econômico, diplomático ou em alguma esfera. Porque a guerra de Israel não é uma guerra qualquer. É uma guerra muito preocupante para a diplomacia mundial. E o Lula colocou o Brasil ao lado de ditaduras teocráticas, de ditaduras que não respeitam os direitos humanos, a ponto de ficar a favor do grupo criminoso, o Hamas. E internacionalmente o Brasil está sendo acompanhado. Então o Brasil, ele foi dissolvido, ele foi, vamos dizer, destruído internamente e externamente. Internamente, com o aumento da criminalidade, a economia à beira de um colapso, péssimos investimentos na segurança, perseguição àqueles que se opõem contra ele, o Lula e a quadrilha dele, e internacionalmente o Brasil entrou em uma plataforma de inimigo do Ocidente, como foi dito em uma revista ou em algum jornal na Europa alguns meses atrás, que Lula era o inimigo do Ocidente. Toda essa devasta do inferno que abraçou o Brasil em um curto espaço de tempo deve-se graças a 3 situações. Ao Judiciário, o STF, que é culpado por essa situação que o Brasil passa, parte da mídia e o Nordeste brasileiro, que com mais de 60% colocou o rei dos ladrões, se é que essas eleições foram honestas, lá na cadeira de presidente. E agora? Como que se resolve uma situação? De um lado você tem um país arruinado internamente, que caminha para um colapso financeiro, e do outro lado você tem um país que não há como ter um socorro internacional, porque abraçou o lado podre das nações que falam a mesma língua do Lula, como nações teocráticas, nações comunistas, nações que não respeitam os direitos humanos. Lula conseguiu tirar o Brasil da comunhão, da diplomacia com os Estados Unidos, com Israel e com outras nações democráticas, até mesmo das nações democráticas esquerdistas da Europa, como a França. E o STF calado em relação às questões internas do Brasil, voltando sobre a presença da dama do tráfico, da dama do crime, que visitou o Ministério da Justiça. O STF calado. Sabem o porquê? Porque o STF sabe que ele faz parte dessa desgraça e deste caminho do abismo que o Brasil afundou nesses últimos meses.